Mas vamos mudar de assunto. Recentemente, a influenciadora Mayra Card divulgou nas redes sociais que sofreu um aborto espontâneo. O bebê era fruto da relação dela com o também influenciador Thiago Nigro. Ele, que é empresário conhecido como Primo Rico nas redes sociais, foi alvo de muitas críticas depois de postar um vídeo com imagens do feto expelido pela esposa. Claro que a gente não vai mostrar essas imagens porque circularam muito nas redes sociais. Muita gente foi pega de surpresa, inclusive. O Instagram até colocou ali uma informação, né, de conteúdo delicado, conteúdo sensível. E aí, depois de toda essa repercussão, o Thiago lamentou os ataques e negou ter usado a morte do filho para gerar engajamento, porque as pessoas começaram a dizer que ele estava colocando, divulgando, né, expondo essa situação para ter mais likes e, de alguma forma, gerar mais renda para a família também. Mas, independente dessa questão polêmica, né, nessa era de exposição nas redes sociais, será que é necessário mesmo postar tudo, minha gente? Às vezes eu me pego pensando nisso, às vezes eu até sou cobrada assim, de postar mais sobre a minha vida pessoal. Mas será que a gente precisa postar tudo mesmo? Sobretudo algo assim, né, tão íntimo, tão doloroso? O fato é que cada pessoa lida com o luto de uma forma diferente. Algumas pessoas ficam mais recolhidas, outras precisam desabafar com alguém. Não existe uma fórmula, né? Então, assunto para a gente entender melhor hoje aqui no Papo de Quinta. Vamos lá. Aqui no estúdio, para a gente conversar sobre esse assunto, né, tirar dúvidas também, eu recebo e converso com o psicólogo Alisson Pontes. Bom dia, Alisson, seja bem-vindo, um feliz ano novo para você, ainda é pois tempo, é, Bruna, né? Feliz ano novo para você também, para todos que nos acompanham. É uma grande alegria estar mais uma vez com você aqui. Alegria pra gente também. Claro que para o nosso Papo de Quinta ficar completo, eu quero e conto com a sua participação, tá? Manda aí sua mensagem para o WhatsApp do Mulher Demais sobre esse assunto, o luto. Como é que você costuma lidar com o luto? Perder alguma pessoa que você gosta, alguém que você ama, alguém da família, uma pessoa próxima. Como é que você normalmente lida com essa realidade? Manda aí pro Zap do MD que a gente vai trazendo em tempo real aqui para o nosso psicólogo, tá? É o 991050400, QR Code aqui também no cantinho da sua tela para você participar. Antes de qualquer coisa, Alisson, eu queria que você explicasse o conceito, né? Porque a gente tem esse imaginário, a gente tem algumas memórias, inclusive, né? Porque todo mundo, acho que no final das contas, acaba passando por esse processo. Mas o que é o luto? Explica para o pessoal de Vamos casa. lá, muito importante nós compreendermos, né? O luto é uma reação natural, uma emoção natural frente a uma perda. Nós costumamos dizer que há aquela perda simbólica, isso é, não é a perda de um ente querido, de uma pessoa, é aquela perda concreta, né? De uma pessoa que nós amamos e que parte, que se foi. Então é importante a gente compreender que essa perda, ela gera em nós uma série de reações, não apenas emocionais, mas reações corporais, reações também na nossa vida cotidiana, nos nossos relacionamentos. Então o impacto que o luto tem é um impacto muito forte e é por isso que a gente precisa compreender. É algo que em algum momento todos nós vamos viver. Exato. E normalmente a gente costuma dizer que o luto é um processo, né? Perder alguém é uma realidade, é uma situação ali pontual que no final das contas todo mundo vai acabar vivenciando. Mas por que a gente fala que é um processo? Leva tempo para a gente entender esse luto, para a gente aprender a lidar com ele? É mais ou menos isso que funciona? Ah, sem dúvidas, né? É importante compreender, Bruna, que a literatura já vai apontar que existem algumas fases na vivência do luto. Desde aquele choque inicial, que muitas vezes vem acompanhado de uma negação, né? Uma negação até como um mecanismo de defesa mesmo, né? Em virtude daquela perda ser tão significativa. Isso faz com que muitas vezes as pessoas elas possam compreender que a partir do momento que esse luto chega, há um processo natural a ser vivenciado. E esse processo ele vai desencadear em nós também uma série de emoções, muitas vezes vindo acompanhado de muita tristeza, muita angústia, com medo agora de como vai lidar com a vida sem aquela pessoa ou sem, por exemplo, aquilo que para nós era tão significativo, a incerteza em relação ao futuro. Mas o que a gente precisa realmente compreender é que essas fases elas precisam ser vivenciadas de maneira que a gente possa retomar após algum tempo a nossa vida de maneira saudável.
saudável, a gente possa novamente retomar as nossas atividades e prosseguir com a nossa vida. Sem dúvida, né? Alisson citou aqui a questão das fases. Em regra, existem 5 fases do luto. Vamos colocar aqui na tela para o pessoal acompanhar e, quem sabe, se identificar nessas fases. Por isso que fala que é um processo, né? Não necessariamente é nessa ordem, Alisson. Tem ali a negação, raiva, barganha, a depressão, então uma tristeza profunda, e a aceitação no final das contas também. Ela pode vir aí nesse formato que a gente trouxe, mas também variar a questão aí da ordem. A doutora Elizabeth Kübler-Ross, quem propõe essas 5 fases, né? Ela vai deixar muito claro que não é uma regra, né? Não é algo que obrigatoriamente todas as pessoas vão viver passo a passo. Mas ela vai compreender que, de maneira geral, as pessoas perpassam essas fases, desde inicialmente uma negação, né? Depois ali uma vivência de uma raiva, isso é muitas vezes uma revolta contra Deus. Por que Deus permitiu? Por que comigo? Sim. Tantas pessoas, mas logo eu. Sim. Né? Depois vem uma fase que nós chamamos de barganha. Essa barganha é como se fosse uma tentativa ali de negociar para que, de repente, aquele luto possa se resolver. Então, muitas vezes tem a perda ali de um relacionamento e a pessoa diz, não, mas agora eu vou fazer diferente, por isso eu quero que você volte para mim. Entendi. Então, há um processo de barganha na tentativa de resolver ou de acabar com aquele luto. A gente vem também a fase da depressão, né, Bruna? Que é uma fase tão presente na vivência do luto. O luto, via de regra, ele vem acompanhado de uma profunda dor na alma, né? E, por fim, então, essa fase da superação, da elaboração desse luto, Sim. o que é tão importante. E aí, a gente até falou no comecinho, né, do Papo de Quinta, que cada pessoa pode lidar com esse processo, que é o luto, de uma forma diferente. Para algumas pessoas é mais leve, ou a situação já mostrava, né, que aquela pessoa estava partindo, né? Então, a pessoa que está aqui também já espera que algo vá acontecer, por mais difícil que seja, então vai se preparando para aquele momento. Mas por que cada pessoa mostra essa realidade de forma tão diferente? Umas pessoas até divulgam nas redes sociais, foi o caso aí do casal Isso. Maíra Cardi e o Thiago Nigro, divulgaram na rede social, falaram abertamente, outras pessoas se recolhem mais, né, Alisson? Por que é tão diferente de pessoa para pessoa? Vamos lá, é muito interessante essa pergunta, Bruna, porque a gente precisa compreender que o sofrimento, por mais que ele atinja de maneira coletiva, ele é sempre vivenciado de maneira pessoal. Né? E cada um de nós vai vivenciar a partir da própria estrutura, não apenas estrutura de personalidade, mas também do apoio social que nós temos. Então, existe uma série de fatores que vão influenciar na maneira com que eu vivencio o meu luto. Eu acho que é importante nós esclarecermos em relação a isso, né? É que a gente não pode usar isso como pressuposto para ficar cultivando esse luto. Entendi. Não, porque eu vivencio da minha maneira. E muitas vezes tem pessoas que têm passado anos, né, vivenciando esse luto e têm vivido um processo literalmente de adoecimento. É por isso que a gente precisa também estabelecer limites na vivência desse luto, ainda que ele seja vivenciado de maneira pessoal, de maneira individual. Exatamente. A gente já está recebendo aqui alguns relatos através do WhatsApp do Mulher Demais. Você pode e deve mandar a sua pergunta, o seu relato para a gente também no 991050400. Esse é o Zap do MD para você participar. Vamos já soltar aqui na tela, né? O que a turma está falando para a gente, comentando sobre essa temática. A Regiane disse que já sofreu 2 lutos difíceis. O primeiro foi um grande amigo que, de tão amigos, planejávamos a velhice juntos, fui para o fundo do poço e depois de 3 meses eu ainda não conseguia seguir em frente. Tive que procurar ajuda profissional. O segundo foi a perda do meu pai, que para mim representava a minha família. Estava cheio de saúde, planos futuros. Foi muito difícil. Regiane, eu sinto muito, viu, pelas suas perdas e obrigada por compartilhar esse relato tão delicado com a gente. Tem mais, vamos acompanhar aqui e logo depois o Alisson vai comentando conosco aqui também, tá? A Adriana Nascimento diz que perdeu a mãe há 1 ano e meio e não consegue prosseguir com a vida. Parece que metade de mim foi com ela, eu vivo pela metade, né? São 2 relatos aí que também se assemelham, né? A questão de um amigo, de um pai, da mãe. Tem mais um relato aqui para a gente acompanhar na tela do Mulher Demais. Acompanha comigo. Bruna, faz 1 ano que perdi o meu esposo para um câncer e até agora não me recuperei. Eu estou com ansiedade, sofro muito com isso, pois éramos só nós 2. Então aí são 3 relatos de vivências completamente diferentes de pessoas machucadas, né? Angustiadas com esse processo de perda.
Um ano, às vezes até mais tempo. Existe uma regra para que esse luto seja amadurecido e comece a se transformar, Alisson? Perfeito, é uma pergunta muito importante, né? Especialmente a partir de perguntas como essas que foram compartilhadas, né? Relatos como esses que foram compartilhados. Não existe na literatura obrigatoriamente um tempo exato em que todas as pessoas elas precisam superar ali esse luto, né? O que nós costumamos dizer é que essa vivência, por mais que seja pessoal, né, nós também precisamos ir estabelecendo limites. Então, a literatura aponta que entre alguns meses até um ano seria o período ideal, Bruna, para que a gente pudesse elaborar essa perda Sim. e reorganizar a nossa vida para nós prosseguirmos. O que é importante? A partir do momento que o luto ele começa a trazer prejuízos para a minha vida após esse período. Então, muitas vezes, com uma tristeza que me acompanha constantemente, Sim. com a falta de motivação ali, com a falta, sabe, de vontade de prosseguir com a vida, de dar continuidade aos meus projetos, é muito importante que a gente possa procurar a ajuda de um profissional. Isso já nos leva, então, nos liga o sinal de alerta para que a gente possa compreender que esse luto, ele está começando a cair o que nós chamamos de um luto complicado. É um luto que passa daquele quadro do normal, da vivência de uma perda, e ele começa então a trazer prejuízos na vida pessoal, prejuízos nas relações interpessoais, na vida profissional, e é muito importante que a gente possa então buscar uma ajuda para que a gente consiga prosseguir com a vida. Segundo o relato, inclusive, né, a pessoa que comentou aqui no WhatsApp do Mulher Demais disse que parece que não consegue viver, é como se metade da vida dela tivesse ido junto com a mãe. Então é um sinal de alerta mesmo para que essa pessoa busque ajuda, não para, digamos assim, esquecer, né? Porque eu acho que às vezes a pessoa pensa assim, se eu superar eu vou esquecer, eu vou estar desrespeitando aquela pessoa que se foi. E não, né? Você vai seguir a vida sem paralisar aquilo que você gosta de fazer, mas essa palavra é muito, muito usada, né? Ressignificando esse sofrimento, perfeito, né? Perfeito, isso mesmo, Bruna. Esquecer, na verdade, nós nunca vamos não esquecer. Vai, né? E nem devemos, porque são memórias muito significativas que nós precisamos guardar em nossos corações. Agora, olhar para esse passado, olhar para essa história, deve gerar em nós não dor, mas a saudade. A saudade, ela vai sempre permanecer. Mas essas lembranças devem alimentar em nós a esperança de nós prosseguirmos com a nossa vida. Eu acho que tem dicas, Bruna, muito importantes que a gente de repente pode trazer para que as pessoas comecem a compreender o quanto vale a pena nós olharmos não apenas para trás, né, a partir das perdas que nós tivemos, mas nós resgatarmos a capacidade de olharmos para frente também. Eu acho que isso é muito importante para que a gente possa prosseguir com a nossa vida. Sem dúvida. Tem mais um relato aqui no Zap do MD, o 991050400. Essa nossa telespectadora não se identificou, mas deu bom dia para nós. Eu passei por uma perda, que foi a perda da minha mãe, eu com apenas 25 anos, e realmente não quis mais saber de nada. Meus 2 filhos, casamento, acabei entrando nas drogas em fevereiro, faz 15 anos, e eu ainda estou nesse luto. Olha bem para mim aqui, ó, você que compartilhou esse relato tão forte, tão delicado e tão doloroso conosco. Eu quero dizer aqui, sai a apresentadora, entra a Bruna, ser humano, gente mesmo. Eu me compadeço da sua dor, de verdade, mas não deixe a sua vida se acabar dessa forma, né, Alisson? Assim, eu não sou psicóloga, eu sou uma entusiasta da terapia, da saúde mental, do nosso bem-estar físico e mental. Então, por isso que a gente também tem o Papo de Quinta aqui, que é como uma missão mesmo de levar informação para quem está em casa. Imagina só, 15 anos a pessoa vivendo com essa dor, né? Que é uma dor que está ali constante, que consome, que você esquece não somente da sua vida, mas de quem está aqui, né? O marido, os 2 filhos. É tempo ainda, né, Alisson? Dá certeza, tempo, né? Bruna, é tempo. Por mais que seja uma intensa dor, nós precisamos compreender, né, que muitas vezes o maior desejo das pessoas que se foram era que nós prosseguíssemos com a nossa vida. Né? Então, por mais que são 15 anos, né, vivendo esse luto, vivendo essa perda, mas ainda é possível nós resgatarmos novos sentidos para a nossa vida. Compreendermos que a nossa vida, ela não se encerra com aquele que partiu, mas ela ainda permanece, nós ainda temos aqui possibilidades de realizações, propósitos a cumprir, uma missão a realizar. Sim. E nós precisamos resgatar essa capacidade de olharmos para esse futuro com esperança.
Veja bem, você, minha telespectadora, que confiou no Mulher Demais para trazer esse relato para a gente. Hoje é dia 9 de janeiro, agora são 8h07 da manhã. Eu quero que muito em breve você deixe uma mensagem onde for, pode ser no @Correio TV, pode ser aqui no nosso WhatsApp, pode ser no meu Instagram pessoal, porque vocês sabem que podem confiar em mim também, dizendo que essa realidade mudou. Bora fazer esse compromisso, né? Quem sabe buscar a ajuda de um psicólogo. O Alisson está aqui também à disposição, né, Alisson? Não somente trazendo as informações aqui na tela da televisão, mas como profissional que pode te ajudar nesse sentido. Vamos mudar essa realidade, né, Alisson? Pois é, Bruno, seu relato é muito importante até para que a pessoa procure ajuda. Se você não está conseguindo lidar com essa realidade, é muito importante que você procure ajuda de um profissional da saúde mental. Vai ser ali um suporte para que você comece a elaborar esse processo e possa gradativamente retomando a sua vida. Vai mudar e eu estou aqui pronta para ouvir esse relato, viu, de mudança. Aproveita esse comecinho do ano para mudar essa realidade. Volto daqui a pouquinho, viu, Alisson? Vamos lá. Até já, então. Você vai mandando aí, né, seu relato, quem sabe uma dúvida, no 991050400. Participa, tem QR Code aqui no cantinho da tela.